Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso tema de estudo hoje é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é colocada no Evangelho atribuído a Lucas. E é claro que se nós estivéssemos dentro de um ato religioso, por exemplo, numa casa luterana, anglicana, judaico-cristã, esta parábola seria interpretada à luz da razão daquele contexto. E nós vamos fazer o trabalho da parábola do bom samaritano à luz da doutrina dos espíritos. Uma ciência que surgiu no século XIX, com reflexões filosóficas e aplicações morais. O objetivo, então, do estudo é que nós, refletindo, tendo o que nós vamos chamar em inglês de insights, uma compreensão interna adequada, vamos aí, a partir daí, então, internalizar, colocando em prática aquilo que nós entendemos como oportuno. Então, vamos contextualizar. A parábola se refere a um viajante que descia de Jerusalém para a cidade de Jericó, à beira do Mar Morto. A maior depressão do nosso planeta está a 250 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém está a 2.000 metros acima do nível do mar. Essas informações é para que nós possamos entender e internalizar e aplicar aquilo que o ensino tem de profundo, o simbolismo da história. Então, um douto da lei, aquele que tinha um doutorado da lei, um mestre, questiona Jesus. Apesar de ser mestre, apesar de ser um douto da lei, ele questiona Jesus. Mestre, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus não dá resposta. Ele olha e diz: o que diz a lei? E ele, como mestre, diz: a lei diz, amará a teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua intensidade, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus dissesse o certo: vai e faz isso, vai e pratica. E ele, douto da lei, traz uma outra colocação: mas quem é meu próximo? Se eu vou praticar, quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar essa parábola, essa metáfora, para que ele interpretasse de acordo com as luzes dele. E ele diz: descia um viajante de Jerusalém para Jericó, quando no seu percurso foi assaltado por ladrões, que além de roubar tudo, judiaram dele, bateram nele, pisotearam nele, deixaram ele na beira da estrada, alquebrado, sangrando. Logo depois, também descia um douto da lei e passou olhando aquilo a largo. Isso não quer dizer que aquele douto da lei que passou a largo não tivesse desejado algo bom para ele, que tu possa te restabelecer.
Mas ele olhou, viu, é assim que Jesus coloca a parábola, viu, passou a largo. Logo depois, passou um levita. Os levitas são uma das dissidências do judaísmo. Até agora, lá em Israel, se conversa para saber se a tribo dos levitas são ou não são judeu, assim como o samaritano, porque esse que descia era um samaritano. Samaritano, samaris, em hebraico, significa aquele que observa a lei. Samaritano, então, era aquele que observava a lei. Entre observar a lei e aplicar, tem uma diferença tremenda. A moral é a execução da lei. A moral, ela vai variar de acordo com a cultura. Então, moralmente, em Porto Alegre, por exemplo, na Gazeta Rio-Grandense, de 28 de janeiro de 1862, estava escrito: o barão fulano de tal, no casamento de sua afilhada, lhe deu uma linda pretinha de 16 anos para ser tua dama de companhia. Então, no século XIX, aqui no nosso estado, moralmente eu podia dar um ser humano. Então, a ética é avaliar a moral e contradizer. Não concordo. E por nós não concordarmos que no nosso país, hoje já não existe mais isso. A lei que aboliu isso é do século passado, de 1888, 20 e poucos anos depois do que aconteceu em Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul foi o primeiro a libertar os escravos. O que eu tenho que deixar claro para nós, que se nós olharmos para uma moral e não tivermos a racionalidade de avaliar o que é certo, o que não é certo, de repente a gente pode passar mascarado o resto da vida. Ou seja, passou ao largo um homem que conhecia, que pode ter jogado bons pensamentos, mas que não fez mais nada. Esse levita, ele olha descendo também, e também passa ao largo. E aí vem um samaritano, aquele que observa a lei, samaris, aquele que era inimigo de ódios que até agora não estão resolvidos no Oriente Médio. E esse se aproxima, ampara, pensa com óleo, azeite e vinho, as feridas, pensa é passar um pano onde está correndo sangue. Pensar não é de pensamento. Ele pensa as feridas, coloca o samaritano em seu cavalo, leva para uma hospedaria, pega um quarto, fica a noite cuidando daquele que estava combalido. Quando termina a noite, ele sabedor que ele tinha que continuar a estrada dele, ele deixa na estalagem, procura o estaladeiro e diz: até agora eu cuidei, agora tu continua cuidando, e está aqui 2 moedas no grau maior, e com essas 2 moedas eu estou te pagando, mas se tu gastares mais que isso, quando eu voltar, eu vou te ressarcir. E o quando eu voltar tem a ver com como é que aparece o samaritano. O samaritano, nessa parábola, ele não aparece descendo de Jerusalém para Jericó. Não, ele estava em trânsito. É assim que diz a parábola. Ele estava em trânsito, ou seja, ele estava em trabalho. Era o trabalho dele fazer o percurso Jerusalém-Jericó.
Vamos observar então, analisar com detalhe, ver quantos ensinamentos tem numa simples história metafórica que Jesus Nazaré saberia que nós todos, seres humanos, vamos avaliar de acordo com as nossas luzes, com o nosso entendimento, para poder aplicar em nossas vidas. Vamos lá então. O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita diz, na seção 614 do Livro dos Espíritos, que a lei natural é a lei divina. A lei natural é a lei divina e é a lei do amor. E essa lei natural divina do amor, ela nos faz felizes. E só ficamos infelizes quando nos afastamos dela. Então, olha só a alegria da infelicidade. Nelson, alegria da infelicidade? Suponhamos que essa garrafa aqui fosse uma boca de fogão a gás, ligado. Eu inadvertidamente vou passar a mão aqui. Conforme o calor penetrar nos meus poros, eu tiro a mão para não me queimar e não passar pela dor. Portanto, o nosso sofrimento num planeta iniciante de expiações e provas, expiação, essa roupa grosseira que nós estamos, que ainda apodrece, e prova porque nós estamos tendo testado para saber se podemos ir para um local melhor. Então aqui não é um local de prazeres, no sentido mundano da palavra. É um local que nós poderemos ser felizes de acordo com nós aplicarmos a lei natural, que é a lei de Deus, em nossas vidas. E essa lei é a lei de amor. E o que essa parábola fala? Sobre o amor. Ela especificamente é um ato de amor. Vou ler aqui. Passar adiante é ociosidade mental. Nós todos estamos tendo muito cuidado com o nosso bere, com o nosso corpo, e a gente usa os meios possíveis, sabonete, sabão, álcool gel, álcool líquido, 0,70, para manter o nosso organismo limpo. Mas a ociosidade mental polui a nossa mente, e aí não tem álcool que vá resolver. Somos nós que temos que resolver isso. Somos nós que temos que procurar desenvolver a nossa autonomia orgânica, inclusive, como meu amigo Paulinho aqui falou para nós, vamos receber essas energias, tá? Mas o que eu faço com essa energia? Eu me fortaleço para aplicá-la na minha vida com aquele que se aproxima de mim, independente de quem seja, independente de eu poder falar ou não com ele, passando para ele o melhor, facilitando a vida daquela pessoa. Um de nós aqui, entrando num banco, se a gente segura a porta do banco para uma senhora entrar, para uma senhora sair, para uma jovem entrar, sair, nós estamos facilitando a vida daquela pessoa por 5 segundos. Custa? Se a gente olhar, não. Mas se nós não internalizamos, nós ficamos esperando as grandes coisas que vão acontecer na vida e não notamos que a grandiosidade é no dia a dia, fazendo o nosso melhor. Esta ociosidade mental alguém vai fazer. Nosso país, por exemplo, tem a seguinte ideia social: o que é público não é de ninguém. Não, o que é público é de todos nós. Então, eu moro, a nossa casa é o planeta Terra. Ou alguém consegue sair da Terra, quer dizer, vou dar uma voltinha em Vênus. Então, a nossa casa é o planeta Terra. Se eu varro a minha casa particular, se eu mantenho a limpeza da minha casa particular, por que eu não faço isso na minha casa maior? Porque
eu prejudico, contrario a lei de Deus quando eu jogo um papel no chão. Eu estou contrariando porque alguém vai ter que se agachar para pegar aquele papel. Se aquele papel ficar na natureza, ele vai levar algumas décadas para se contabilizar e se transformar. E se for um plástico, alguns séculos. Então, a higiene mental é eu me dar conta que, como nós estamos nessa roupa mais densa, até os 7 anos, nós aprendemos tudo que tem a ver com o corpo. A gente se equilibra, a gente fica em pé, a gente não sabe, só ficava deitado, fica com o quadril mais firme, depois se equilibra, depois dá os primeiros passos, depois corre. E agora, quando eu for para casa, eu não vou dizer assim, minhas pernas me levam para minha casa, e as minhas pernas vão dizer, não, eu não vou te levar para casa, tu vai no Vieser. Eu penso e executo, mas a nossa mente, nós não. Quantos de nós lutamos na vida para manter os pensamentos bem organizados e não conseguimos? E por que a gente não consegue? Porque nós não treinamos. Porque é um treino aprender a fazer as coisas desinteressadamente. É um treino fazer as coisas desenvolvendo o amor, primeiramente por si mesmo, ama teu próximo como a ti mesmo, depois as pessoas mais necessitadas ao nosso redor, a família, filhos, acertando as arestas, as pontas, entendendo que as pessoas têm um mau dia que não é pessoal, não dando bola para os desaforos do dia a dia, porque a família é um laboratório de almas. Ora, continuando, o que significa descia de Jerusalém então a Jericó? Quantas vezes nós estamos descendo e não nos damos conta? O douto da lei, apesar de ser o douto da lei, ele estava também descendo o caminho. O levita, apesar de levita, ele estava também descendo o caminho. O samaritano não. Ele estava em trânsito. Ele estava trabalhando. E ele não perdeu a oportunidade do seu trabalho, não foi mesquinho e doou o que ele podia para ajudar naquele momento aquele que foi assaltado. Todos nós somos assaltados por maus pensamentos, por coisas inadequadas na vida, no dia a dia. E o que a maioria das pessoas faz? Nos julgam, nos criticam, nos humilham. Por quê? Por um motivo só, não é por maldade, é por ignorância. Porque a ignorância faz que contradite a lei de estar adequado à vida verdadeira, às leis da natureza. Hoje, a sensação térmica na Grande Porto Alegre foi de 42 graus. Isso é uma temperatura que gera consequência no nosso corpo. O feminino sofre mais com isso. Mas eu tenho que fazer meu trabalho, eu baixo a cabeça e vou fazer meu trabalho. Porque adianta eu dizer que droga, como eu escuto, que droga esse estado aqui que acontece às 4 temperaturas do ano no mesmo dia? Vai mudar isso? O que é um dia que está chovendo? É um dia molhado, não é um dia ruim, é só um dia molhado. Assim como um dia de sol é um dia ensolarado. Mas dentro de nós tem escuridão ou tem a luz possível? E o que é a luz possível? Aquilo que nós já fizemos de edificação na nossa vida. Porque nós somos condenados a ser livres. Ninguém vai fazer por nós. Então, aquele que estava em trânsito ajudou alguém que foi assaltado.
Assaltado, podemos levar como metáfora maus pensamentos, má atitudes, inimizades. Todos nós, diariamente, somos assaltados entre um espaço e outro por pensamentos menos adequados à lei de Deus, que é a lei de amor. Vou ler. O amor tem uma direção única. Ele te torna humano, ele só te leva a um lugar, a Deus. O amor tem uma direção única. Ele te torna humano. O amor faz com que eu descubra qual é a minha tarefa, qual é o meu propósito na vida. O propósito, a minha tarefa na vida é me tornar humano. Exemplo: a pedra é dura. O propósito dela é ser dura. Está feito, está resolvido. Um vegetal, um tomateiro não pensa, eu vou dar chuchu. A função do tomateiro é dar tomate. A função de uma laranjeira é dar laranja. Se a laranjeira dá laranja, que bom. Tem até uma metáfora de Jesus sobre a figueira seca. Interessante aquela metáfora também. Então, pedra, dureza, cumpre a função. Vegetal, dando aquilo que é a propriedade inerente a ele, função. Animais. Animais fazem três coisas: dormem, comem e se reproduzem para manter a espécie. É isso que o animal faz: come, dorme e se reproduz para manter a espécie. Mas como disse os Rolling Stones, nós não somos animal sem controle. De vida, todos nós temos fome. Então, nós não podemos estar na Terra pensando que a nossa vida é comer, beber, consumir e se reproduzir apenas. Porque nós vamos manter a espécie pela reprodução, mas nós vamos evoluir pela educação uns com os outros? Ou vai ter ainda aquela conversa de quando eu era guri, lá do Nordeste, quando eu estive por lá, que dizia: aonde come dois, come três. Mas nós não somos animais. Como é que eu vou saber que o planeta é um planeta de regeneração, esse nosso planeta aqui? Quando não tiver mais no planeta, a não ser como exceção, uma gravidez com 14 anos. Como é que alguém puber, iniciante, vai assumir a responsabilidade de ser mãe? Algumas até assumem, mas e o sofrimento inerente, desnecessário? Quando então nós projetarmos a nossa vida, termos uma ideia, corrermos atrás dos nossos sonhos, nós vamos ter esta vida boa, esta vida do samaritano. Não interessa se é espírita, se é ateu, se é materialista, se é niilista. O que interessa é as nossas obras, aquilo que nós fazemos de melhor. Ninguém vai desenvolver a transcendência sem praticar em si mesmo e na pequena vida, na sua história humana, no seu contexto social específico, que ele está temporariamente, as leis de Deus. Khalil Gibran Khalil, um libanês que escreve um livro maravilhoso, O Profeta, um livro fininho, 12 capítulos, cada capítulo uma folha apenas, aonde que ele faz uma metáfora de uma vida, e aonde uma mulher, por exemplo, pergunta para ele o que é ser mãe, um professor pergunta o que é educação, ou seja, livro maravilhoso. Ele que é libanês teve que aprender inglês para escrever em inglês. Ele que exercita a lei de amor com a preceptora dele, sem nunca terem vida íntima. É lá nos Estados Unidos, lá. E ele diz o seguinte, vou ler: quando amardes, porque um douto da religião pergunta o que é o amor. E ele diz: quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração. Quando amardes, não devereis dizer, Deus está no meu coração, mas antes, eu estou no coração de Deus. Olha a beleza
Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Por que que nós reencarnamos? Simples e ignorante, destinado à perfeição. Questão 132 responde. Por dois motivos. O primeiro, fazer a própria evolução do conhecimento, evoluir pelo processo reencarnatório. E o segundo, sermos coautores nas leis de Deus. Ou seja, Deus obra na matéria mais densa que nós estamos aqui, através de nós. Olha a beleza. Ao invés de eu pensar o que Deus pode fazer por mim, eu tenho que internalizar o que Deus pode fazer através de mim. Porque quando eu exercito, e é difícil, a lei de amor, eu estou no coração de Deus. E se eu estou no coração de Deus, eu posso estar desprotegido? Medo de quê? Da morte? Estamos 27 minutos mais próximos da morte quando eu comecei a falar. Todos nós. Imagine se eu fosse sem senso, totalmente desprovido de senso de localização, e eu entro, uma parente minha está ganhando um nenê, e eu entro para cuidar do nenê, tem 25 minutos que nasceu, ela vai dar a primeira mamada, nenê, e ela confia em mim e diz: Nelson, fala uma coisa para essa criança. E eu digo: criança, tu está 25 minutos mais próximo da morte. Estou mentindo? Não, mas não tenho senso nenhum. Porque as pessoas não conseguiram entender ainda que Lavoisier, no século XVIII, matou a morte. Na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas isso por quê? Porque há bem pouco tempo a gente nem sabia que a Terra era redonda, nem sabia que a Terra girava. A Terra sempre girou e sempre foi esférica. A nossa interpretação não muda o fato em si, a lei em si. Por isso que na questão 614 diz: a lei de Deus é a lei natural, e sereis felizes enquanto estiveres de acordo com a lei. A infelicidade é quando tu entra em desacordo da lei. Então estar infeliz é uma coisa boa, porque diz: Nelson, tu está agindo errado. Para e medita. É evidente que com a minha idade, se está dando uma coisa, significa que eu estou encarnado ainda. Se não estiver me doendo nada, eu já desencarnei. Então, lidar com o que nós somos, com o que nós temos na vida, procurar a saúde do corpo para viver adequadamente na prática do bem, é um desafio para cada um de nós. Os últimos 2 minutos para encerrar. Quando termina, Jesus de Nazaré diz para o douto da lei: e aí, depois que eu contei essa história, quem é o próximo daquele que foi assaltado? E a resposta é o samaritano. E o que Jesus diz para ele? Pois vai e faze o mesmo. Olha a beleza! Vai e faze o mesmo. Não é vai e fica aguardando que vai vir um abençoado aqui que vai botar a mão na tua cabeça e tu não vai ter mais dor de cabeça. Tua vida vai ser um sucesso. Ser bem-sucedido é eu descobrir o que é a minha excelência e correr atrás da minha excelência. Eu quero fazer isso bem feito. Hoje eu conversava com uma amiga e eu dizia: não dá para ser que nem pato, que nada, mas não nada bem, voa, mas não voa bem, caminha, mas caminha desengonçado. A gente tem que saber qual é a nossa excelência. E todos nós temos essa criatividade de saber qual é a nossa excelência. Eu tenho a presunção de entender que a minha excelência de Nelson é trabalhar na educação. Fazendo o meu melhor e não sendo o melhor nisso. Existe uma diferença tremenda. E quanto nós não entendemos isso, nós vamos viver nos comparando uns aos outros, e isso é impossível. E aí a gente vai entender que ao encontrar o desvalido na beira da estrada, nós vamos telefonar para a SAMU, porque é trabalho deles. E não vão entender que o trabalho é nosso,
desinteressadamente, sem nenhum outro interesse que não seja o amor. Essa bela parábola atribuída a Lucas, daríamos, num estudo, a gente fazer reflexão, no mínimo por umas 3, 4 horas. Porque aí nós iríamos passar para o segundo momento, tá? O que é que o meu amigo entendeu, o que para poder acrescentar e todo mundo crescer. Porque por mais inteligente que seja um de nós, nunca será mais inteligente que a conjunção de todos que estão pensando. Temos um bom final de semana, um bom retorno ao lar.